Gente, boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Ivone, eu sou de Pernambuco. Eu gostaria de contar algo que aconteceu comigo. Eu não sei dizer mais ou menos o que é, e gostaria da ajuda de quem entendesse um pouco do assunto para que me ajudasse. Eu, há um tempo atrás, tive uma experiência e um sonho. Eu já tinha tido outras experiências, mas nunca tinha tido coragem de chegar e gravar um vídeo para falar. Numa noite, eu sempre dormi sozinha, porque meu esposo trabalha à noite e sempre dormi sozinha. Eu não tenho filhos, tenho 26 anos. E numa noite, eu dormindo sozinha, peguei no sono. Só que peguei no sono, mas na mesma hora eu senti que eu estava acordada. De repente, era como se meu corpo, meu espírito saísse do meu corpo. E de repente eu estava em pé, olhando o meu corpo deitado que tinha acabado de pegar no sono. E eu, meu Deus, me assustei com tudo aquilo, né? De repente, como minha casa era muito pequena, só tinha um vão. Aí eu olhei para a porta, que eu dividia a sala com o quarto. Olhei para a porta, de repente veio um ser, do qual eu não sabia o que era. Um ser bem alto, com uma túnica branca, um branco tão diferente, um branco tão bonito. Ele emitia uma luz. E de repente ele pegava no meu braço esquerdo, e começava a voar comigo, começava a flutuar comigo. Eu dizia, quem é você? Mas ele não me respondia. De repente, por cima da região onde eu moro aqui, porque eu moro em Paulista, não sei se vocês conhecem a cidade de Paulista. De repente, ele começava a voar, a flutuar comigo, e eu com medo, só que ele apertava um pouco meu braço, pressionava meu braço, e não me deixava sentir medo. Era como se ele passava uma paz para mim, anormal. Aí, na época também eu trabalhava, isso foi há um ano atrás. Na época eu trabalhava, a data de hoje é 26 de novembro de 2019. Na, sim, aí quando chegou assim, perto do meu trabalho, na rua do meu trabalho, de repente a gente pegou, desceu, né? Aí eu não conseguia olhar pra ele. Por mais que eu tentasse olhar pra ele, era algo que me fazia a obedecer, tipo assim, para que eu não olhasse pra ele. Aí, de repente, ele falou: eu tenho algo do pai para te mostrar. Tenho um recado do pai. Aí, de repente, quando eu olhei para as ruas assim, eu vi milhares de demônios. Milhares milhares e milhares incontáveis. Eu não conseguia contar, eram demônios de todos os tamanhos, de todas as formas que vocês imaginarem. Eram milhares no céu, eram muitos com 30, 40 metros de altura. Eram incontáveis. Eu ficava com muito medo, dizia, e agora? E de repente, um desses demônios que estava na frente da casa onde eu trabalhava, que eu trabalhava na época para uma senhora de 104 anos, que ela faleceu faz 3 meses. Ele olhou para mim, colocou as mãos para trás. Ele era muito horrendo, muito feio. Ele tinha pata de leão, uma mistura com couro de jacaré. Era uma coisa muito horrível, era muito horrível, que eu não consigo nem descrever exatamente o que era aquilo, que eu sei que é demônio, né? Mas para descrever o quanto ele era feio no sonho, acho que as minhas palavras não seriam suficientes. Então ele colocou as mãos para trás, assim, como se estivesse simulando o espírito de pombagira. Ele colocou as mãos para trás, cruzou as mãos para trás e disse: ai de tu se não fosse um homem de branco, ai de tu se ele não tivesse aí contigo, porque eu ia te estraçalhar com aquele ódio mortal, irmãos. Com aquele ódio que eu nunca vi ninguém olhar com ódio tão mortal assim para mim, que eu ficava com medo. E o anjo, assim, eu acredito que aquele era um anjo, aquele ser de branco. Assim, eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas assim, não tenho certeza, entendeu? Aquele ser de branco que estava perto de mim, ele simplesmente apertou um pouco minha mão e me fez ver e sentir que eu não precisava sentir medo, pois ele estava ali comigo, entendeu?
E eu vou contar outra experiência também que eu tive. Eu só não sei dizer, irmãos, exatamente há quanto tempo atrás, porque eu não dei muita credibilidade a isso, mas no final do sonho, o ser me mandou eu divulgar, então eu vou falar. Eu estava na casa da minha avó, então tava eu, a minha mãe de criação, que me criou foi a minha tia, que eu considero como mãe, a minha avó também. Elas são cristãs, todas as duas. A gente tava lá em cima, lá na casa da minha avó, na parte de cima. Então, de repente, a gente olhava para o céu, começavam a cair bolas de fogo imensas. Eu dizia, maninha, o que é aquilo? Aí, manhã, nossa, Ivone, é bola de fogo caindo do céu. Meu nome é Ivone. Então, aí eu, meu Deus, mãe, a gente perdeu a salvação. Eu sou cristã, minha gente. E eu ficava desesperada, maninha, e agora o que é que a gente vai fazer? E nisso tinha no terreno da minha avó tem um monte de plantações assim. Nisso eu reparava que e aparecia um homem de branco assim do nada. Ele começava a conversar comigo e dizia assim: isso é o que vai acontecer se você perder sua salvação. E de repente, quando as bolas de fogo continuamente, de repente apareciam umas mulheres com umas barcas assim flutuando no ar. Pareciam mulheres de umbanda. Elas estavam com vestido branco, elas estavam com um turbante branco na cabeça. A maioria delas eram negras e era como se elas faziam, e era mundial o que elas faziam, o ritual que elas faziam. Elas circulavam em cada propriedade de cada ser humano da Terra. Elas ficavam circulando com os barcos delas. E de repente elas circulavam durante, eu acho que uns 5 minutos e iam embora numa única direção, sentido a praia, que eu moro bem perto da praia. Aí, de repente, o anjo disse: isso é o que vai acontecer futuramente se você perder a sua salvação. Ore, busque. De repente, o anjo me fazia lembrar a todos os meus pecados, todas as minhas coisas que eu cometi, coisas ruins que eu cometi, porque eu cometi muitas coisas ruins, irmãos. Irmãos, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo porque Deus tocou no meu coração agora. Eu nunca tinha coragem, principalmente pela hora. Sempre fui uma pessoa medrosa, de força maligna, disso, daquilo. Mas Deus, por honra e glória do Senhor, Deus me deu essa coragem. E eu tô aqui agora gravando, conseguindo gravar. Me desculpem, irmãos, a luz, que eu preferi, assim, não mostrar muito o rosto, pois eu não quero problemas com ninguém, entendeu? Porque outras pessoas podem interpretar isso de outra forma. Então eu tô fazendo o que Deus está me mandando há muito tempo. E o anjo disse, repetiu para mim no final do que eu acredito que da revelação, né? De repente, a gente foi pra casa da minha irmã, que é bem do lado da casa da minha avó. A gente veio andando, eu e o anjo, só que minha mãe e minha avó não conseguia ver, elas ficavam impressionadas com as bolas de fogo e o ritual das mulheres que estavam fazendo essas coisas em cima das casas do ser humano na terra. E então o anjo olhava para mim e dizia, ele repetiu 3 vezes: eu quero conserto, eu quero conserto, eu quero conserto. E isso, irmãos, eu acordei apavorada. Acordei transtornada, com o coração acelerado. Irmãos, desde pequena eu tenho essas visões. Assim, eu via mais coisas malignas por conta do histórico da minha família, que eles eram bandistas, eles gostavam dessas coisas, eles... Entendeu? Não tinha a visão que tem hoje, a maioria são cristãos. Mas assim, irmãos, são aquela coisa, cristãos, um pé dentro, outro fora. Entendeu? Não tão firme na palavra do Senhor. Assim como eu confesso, irmãos, também que eu tenho pecado muito. Eu tenho envergonhado muito, assim, a Deus, porque Deus me deu esses dons, me deu esses livramentos na minha vida. E eu, assim, ainda não tive, vamos dizer, vergonha na minha cara de chegar e honrar o Senhor, obedecendo a Ele como deveria. Os livramentos de morte que Ele me deu. Foram tantas coisas que aconteceram na minha vida, irmãos. E assim, se vocês quiserem, podem pedir nos comentários que eu gravo um pouco do histórico da minha vida, entendeu? Porque e eu peço também a oração para os irmãos, porque a gente vai entrar em tempos difíceis, irmãos. Coisas que eu sonhei, coisas que eu vi assim. Coisas que a gente também não pode estar falando, né? Porque muita gente não acredita. Fica chamando a gente de doida, dizendo que a gente está inventando coisa. Então, irmãos, humildemente eu estou aqui. Peço aos irmãos que orem. E que orem por si, que jejuem, que busquem pela sua própria vida. Que peça misericórdia a Deus.
que tudo que vocês colocarem também dentro da casa de vocês, vocês orem. Porque essas coisas, a maioria das coisas que a gente coloca dentro da casa da gente, para ele terem saída, para eles venderem, eles oferecem, fazem pactos. Orem pelas suas roupas, pelos seus alimentos, pelos móveis, pela família, para Deus dar discernimento para vocês saber o que é de Deus e o que é do inimigo. Gente, eu não entendo muito assim, vamos dizer, da palavra da Bíblia. Eu nunca consegui ler a Bíblia completamente, mas as revelações e as coisas que Deus vem me mostrando, eu agradeço muito a Ele, graças a Deus, e eu peço mais e mais que Ele faça isso, porque eu quero ser obediente à palavra dEle, pois eu cansei da vida que eu tinha. Se os irmãos quiserem que eu grave mais vídeo para contar um pouco da minha vida, que também tive um histórico muito difícil, eu sofri muito nessa vida, eu já me prostituí, eu já fiz tantas coisas ruins nessa vida que só eu tenho até vergonha de falar. E que Deus abençoe a todos os irmãos, a paz do Senhor.